Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Nós estamos desenvolvendo uma série intitulada O Deus que talvez eu nunca conheci. O vídeo de hoje, o título é O Deus que toca. Há uma cidade não identificada, um homem sem nome e Jesus. A cena, obviamente, é minimalista. Apenas um homem e Jesus Cristo. A descrição oferecida pelo narrador é objetiva e fria. Ele é um homem coberto de lepra. Ele vem a Jesus, joga-se no chão e pede, sem rodeios: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Há questões profundas a serem analisadas nesse encontro. Em primeiro lugar, a apresentação desse homem pelo narrador. Ela é típica dos evangelhos. Os evangelhos, via de regra, apresentam personagens dessa maneira. São pessoas, muitas vezes não nomeadas, carentes, doentes, necessitadas, que vêm a Jesus com um reclamo específico. E Jesus, geralmente, as recebe a todas. O narrador não apresenta considerações psicológicas sobre esse homem, sobre o que ele sentiria a partir da sua doença, sobre, enfim, a sua autoestima, sobre algum outro detalhe psicológico da sua interioridade. Pelo contrário, o narrador apresenta de modo muito objetivo e concreto a sua patologia, a sua doença, a realidade concreta da sua vida. Ele é um homem leproso, portanto, ele carrega em si uma doença incurável. Uma doença que literalmente o consome dia a dia e que vai com toda certeza levá-lo à morte. Uma doença que antes de matá-lo o deforma terrivelmente. A partir desses dados concretos, o narrador nos convida à reflexão sobre a realidade daquele homem. Imagine você, um homem leproso na época de Jesus, membros deformados, perdidos, face irreconhecível, uma voz transformada em grunhidos, o andar dificultado pela rigidez das pernas, uma figura que causaria repulsa ao mais bondoso dos seres humanos. Além disso, havia o isolamento social, causado pelo receio da contaminação, havia ausência de pessoas, irmãos, amigos, esposa, filhos, havia o estigma social, pessoas fugiam de leprosos, pessoas por vezes os xingavam, faziam piadas. Isso tudo nos mostra que esse homem é muito corajoso ao procurar Jesus. Afinal, ele poderia ser rejeitado por Jesus, ele poderia ser reconhecido naquela cidade e sofreria riscos, inclusive. Esse quadro lança à luz a sua atitude. Lançar-se aos pés de Jesus e apresentar um pedido. E veja que ele não apenas pede para ser purificado. Há uma expressão digna de nota. Ele diz, se quiser, se você quiser, pode me curar. Havia consciência dos riscos que envolviam aquilo que esse homem estava fazendo. Ele sabia que qualquer ação de Jesus seria algo contrário à lei religiosa. A expressão se quiser era, ao mesmo tempo, um pedido humilde e desesperado, mas ao mesmo tempo um desafio para que Jesus ultrapassasse as barreiras que se manifestavam. A reação de Jesus é direta. Jesus toca no homem e diz, quero sim, fique limpo. A ordem da descrição apresentada pelo narrador é muito importante. A resposta de Jesus ao pedido do homem é um ato. Ele faz aquilo que era proibido. Ele toca no homem. Somente depois Jesus verbaliza o que a sua ação demonstrou de modo concreto. Ele diz, quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desaparece. Um detalhe bastante significativo é o que o narrador não diz que ele ficou curado, mas o narrador diz que a lepra desapareceu. Provavelmente o narrador está querendo dar um efeito muito concreto.
ela que era tão visível, tão deformante, agora não aparece mais, agora não tem resquício mais dela. Ela desapareceu. Veja que eu imagino que é difícil para nós imaginarmos, pensarmos como isso aconteceu. Como que membros deformados voltam à naturalidade, como talvez membros não presentes mais voltam a existir, como o corpo curvado se endireita, como a voz readquire o seu tom normal e outras coisas mais. Lembremos o dado importante na apresentação dessa cena. A ação de Jesus antecede a sua fala. Jesus toca, ele cura e somente depois ele fala. Jesus é o Deus que toca. Jesus vivia, e naquele momento era um momento em que havia muitas divindades. Divindades distantes dos seres humanos, ou divindades muito presentes junto aos seres humanos, mas tão presentes e tão humanas e tão fracas e falhas como o ser humano. Jesus é o Deus humano. Jesus recebe o leproso, ele ouve o seu pedido e antes mesmo de Jesus falar, ele atende o clamor daquele homem. A gente pode se perguntar, por que Jesus afinal toca no leproso? Ele poderia simplesmente dizer o que disse, eu quero que você fique limpo. Fique limpo. E ele ficaria limpo, ele ficaria curado. Eu penso que Jesus desejava deixar muito explícito, muito claro, que ele não aceitava aquilo que a sociedade impunha. Uma pessoa ser tratada como diferente. Uma pessoa ser tratada como inferior. Uma pessoa desumanizada em virtude da sua doença. Jesus se opõe a isso tudo. Ao tocar no homem, Jesus diz gestualmente, nós somos iguais, eu posso curá-lo e continuaremos iguais, agora com a restauração da sua saúde. O toque faz o que nenhum discurso faria, restitui a saúde ao leproso e revela e transborda o amor de Jesus por ele. Amor que se condói, amor que se aproxima, amor que toca e abraça, amor que fala palavras que consolam o coração, amor que devolve a vida. Nós vivemos em um mundo no qual Deus está muito distante. E a maioria de nós está acostumada ou acomodada ou gosta desse tipo de vida. Mas quando nós precisamos, quando nos sentimos sozinhos, carentes, doentes, então nós vamos até Jesus como leproso. O problema é que o discurso e a prática religiosas de hoje nos afastam de Jesus. Seja porque exigem dinheiro de nós, seja porque as práticas religiosas impõem a nós adesão a grupos religiosos, seja porque as expressões religiosas de hoje nos sobrecarregam com moralismos, ou seja porque apresentam um Jesus teologicamente diferente, distante de nós. Mas lembremos, Jesus tocou o leproso. Jesus é o Deus que toca. E Jesus continua tocando todo aquele que o procura. Nem sempre sentimos o toque de Jesus. Nós somos curados no corpo e na alma, Jesus age nos livrando de perigos, Jesus nos dá aquilo que precisamos e nem sempre percebemos. Mas apenas mais à frente ouvimos a sua voz, eu quero, fique limpo. Mas nem sempre a gente reconhece que já houve um toque anterior. Talvez hoje nós estejamos sendo tocados por Jesus diante de uma necessidade. Afinal, Ele é o Deus sempre presente. Talvez a gente não esteja reconhecendo. A gente precisa prestar atenção. A gente precisa abrir o coração. A gente precisa sentir o toque de Jesus. Afinal, Jesus é o Deus que toca. E Jesus revela o Deus que talvez eu nunca conheci. Eu sou João Leonel.